Oi, meu nome é Júlia e hoje a gente vai falar sobre pontos negativos sobre a Diamante Rosa do canal Hora Cartoon. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like pimposo, comentar os próximos vídeos que vocês querem ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Bora lá! E aí galera, aqui é o Hora Cartoon, trazendo pra vocês um vídeo que provavelmente vou ser apedrejado, mas por que não? Pra falar da Diamante Rosa, que ultimamente vem levantando discussões em todos os lugares possíveis, pra falar apenas do porquê Diamante Rosa / Rose Quartz foi uma dia e 4 atitudes totalmente desprezíveis desde o começo até o fim da série. Sim, um vídeo de hate. Mas eu não vou dar a minha opinião aqui. Eu só vou falar de fatos que tiveram na Tá, você já falou no vídeo anterior que a gente já reagiu, eu vou deixar aqui nos cards pra vocês irem lá assistir. série, interpretar coisas que a própria criadora da série já falou. E se vocês quiserem, semana que vem eu posso fazer um vídeo igual, só que falando de tudo de positivo que a Rosa fez na vida dela, do ponto de vista realmente bom. E no final desse outro vídeo, aí sim eu dou a minha opinião sobre isso. Primeiramente, não existe isso de se você não gosta da Rosa, você assistiu o desenho errado. Se você gosta da Rosa, você assistiu o desenho errado. Não, isso não existe. Principalmente no caso dela. Diamante Rosa é a personagem mais cinza da série inteira, que levanta discussões até hoje, 3 anos depois da série acabar totalmente. Até porque ela foi escrita para ser questionável, coisa que só bons escritores e criadores conseguem fazer com um personagem. Uma coisa é tu dizer, se você não acha a Diamante Branco psicopata, assistiu o desenho errado, de fato. Se você não Não, aí beleza, tudo bem. gosta da Garnet, assistiu o desenho errado. Mais certo ainda, se alguém falar isso, você pode jogar isso aí na fogueira. Mas pra Eu não era tão fã assim da Garnet no início, quando eu comecei a assistir, não. Mas depois eu fui entendendo a personagem, entendendo que eram 2 pessoas, e aí sim eu gostei. 2 pessoas não, 2 jumps. Rose, poderia ser horas discutindo sobre a índole dela. Por isso tenham em mente que isso não existe. Simplesmente não existe pra ela. Você pode gostar ou não gostar, mesmo colocando a evolução dela em ordem cronológica. E só os pontos principais sobre ela serão tratados aqui. Ao começar pela temível Diamante Rosa do passado, a mesma que fazia birra porque queria uma colônia e acabou com o olho da sua pérola num acesso de raiva. Antigamente, se teorizava na série que a Branco nasceu primeiro e depois as demais, só que isso foi completamente refutado, já que no livro O Fim de uma Era, conta que todas as 4 diamantes nasceram ao mesmo tempo, 20 mil anos atrás no planeta Isso eu não sabia não. Natal. Não se sabe se todas com o mesmo tamanho ou se já tinham diferença, mas todas são igualmente velhas, assim como a nossa pérola nasceu 11 mil anos atrás. Então assim, Diamante Rosa passou os primeiros 9 mil anos da vida dela inteiro sendo uma pirralha insuportável que queria porque queria uma colônia. Mas não tem como ela ser pirralha se ela nasceu junto com as outras. Colônia essa que ela enjoou poucos anos depois, sem se importar com nada mais relevante, tipo, sei lá, o planeta natal e todas as genes de lá que não podem mudar ou ser defeituosas, ou até as próprias diamantes que têm seus defeitos porque elas não são perfeitas. Não. Tudo sempre era sobre o que ela queria. Tanto que Pérola Rosa confirma que era comum a Rosa ter acessos de raiva que liberavam seus poderes destrutivos. Poderes esses que causaram um dano psicológico na sua pérola até hoje. E esse é o problema. Se fosse uma Sim, nem o Steven conseguiu ajudar ela com o excesso de raiva que a Rose teve com ela. acidente físico, era só consertar. Mas Pérola Rosa tinha que aguentar tanta palhaçada, birras e, como nesse, maus tratos pela sua diamante, que isso causou um trauma irreversível nela. Eram super amigas e brincavam, mas só quando a Rosa queria, e se ela tivesse num bom dia, o que, querendo ou não, a coloca no mesmo patamar de azul e amarelo no tratamento dos outros como se Isso aí me irrita, já não gostei não, já fui com Deus. fossem meramente seus servos, ainda que elas duas nunca tenham precisado de uma pérola nova, porque não exigiam nada das suas pérolas que não fosse a função delas. Não sendo à toa que o relacionamento da Rosa com a sua primeira pérola era realmente uma relação abusiva, como a Malaquita foi. Mas tudo mudou quando ela machucou a pérola dela, né? Se arrependem profundamente disso até hoje. A partir dali começou a mudar e melhorar, não é? Não. Não necessariamente. Porque para quem tanto fala de como o Diamante Rosa evoluiu e mudou diferente das outras diamantes, isso não é meramente uma evolução relativa? Quem não considera a Diamante Rosa uma vilã ou uma pessoa ruim se justifica no fato de que ela se empenhou em melhorar e ao longo dos milênios mudou e melhorou muito. Tá, faz um pouco de sentido. Tudo diferente de branco, amarelo e azul, que são as verdadeiras vilãs. Só que, gente, em mais de 5 milênios tentando, Rosa nunca conseguiu realmente ser uma pessoa boa ou que conseguia realmente amar alguém. Não é à toa que Pérola e ela jamais deram certo, por motivos que eu vou falar daqui a pouco. Mas um fato é que, em milênios, Rosa nem conseguiu evoluir o suficiente, diferente das suas outras irmãs. Porque quando Steven os mostrou que estavam erradas e elas teriam que mudar, elas não se isolaram, mantiveram os velhos hábitos ou fizeram tudo à força. Elas genuinamente se empenharam para mudar e conseguiram isso em apenas... Tá, eu só não gosto muito da evolução da Branco. O resto até que faz sentido, mas a Branco ficou meio ruim. 2 anos.
Sabe o que são 2 anos pra Jens que tem mais de 20 mil anos de idade? Isso não deve dar nem uma semana pra gente. Em 2 anos, Amarelo largou sua imponência bélica para se dedicar a reviver Jens despedaçadas por ela ou no próprio Império, querendo salvar até a Drusa. Azul parou de se importar com fusões ou ser insensível com as pessoas, se tornando praticamente uma drogada em nuvens azuis de felicidade para quem precise. E a mais arrogante e petulante de todas, a perfeita Diamante Branco, engoliu todo o seu orgulho e viaja pelo universo deixando que Jens comuns e quaisquer dominem seu corpo temporariamente para que sejam ouvidas. Não gosto muito disso não. Mas enfim. Esse vídeo obviamente não é pra ficar defendendo as outras diamantes, mas se você considera a Rosa uma pessoa boa e até uma heroína pelo empenho e pela mudança que ela conseguiu na sua vida, por que ainda taxam branco, amarelo e azul de vilãs se elas evoluíram mais e em menos tempo que a Rosa? Agora, entrando na facada, o abandono completamente descarado e insensível Isso aí não dá pra passar pano não. da Spinella. O lance da Spinella, além de extremamente cruel, é a maior marca da hipocrisia da Diamante Rosa, porque ela sempre abominou e reprovou as atitudes de branco, amarelo e azul em como elas dirigiam o Império e tratavam as Jens como suas subordinadas. Aí como é que a gata tem a cara de pau de tratar a coitada na primeira oportunidade que teve como se fosse um objeto ou qualquer subalterna que nem as outras fazem? Meio chatinha, né? Mas largar ela assim desse jeito também não gosto não. Não existe interpretação diferente para isso, porque Rebecca afirmou que a história da Spinella é baseada numa boneca que a Rebecca acabou esquecendo no parquinho onde brincava para sempre. Porque é assim que a Rosa via a Spinella, não como uma Jen, não como uma amiga ou sequer uma parceira de Como uma boneca, é isso. brincadeiras. Era simplesmente um objeto para entretê-la, que quando não quis mais, a deixou lá porque já tinha cumprido sua função. Dane-se os sentimentos dela ou o resto da vida que ela teria que ficar lá, esperando para sempre por alguém que jamais iria voltar. E senhores, o fato da Pérola lembrar e conhecer minimamente a Spinella é ainda pior, porque prova que Pérola já existia quando Spinella foi abandonada e a Pérola sabia de tudo. foi depois da Pérola Rosa ser machucada. Cadê a evolução que ela deveria ter e as coisas que estaria evitando repetir? Sendo que pouco tempo depois ela já estava fazendo isso com outra Chen. Porque agora ela já tinha algo melhor para fazer. Sua colônia que ela tanto quis por milênios, como Que também foi uma bosta. ou qualquer diamante faria. A única coisa não exagerada aqui é a ira da Spinella com tudo, porque digerir uma patifaria dessas contigo é fueta, viu? E como ela, muito corretíssima, fala, você move montanhas para quem amor não tem, porque Rose realmente não tinha. Eu ainda vou chegar nesse ponto, que tem muita coisa. E falando na colônia, na tão altruísta rebelião Chen, as birras da Rosa podem justificar que a rebelião nunca se tratou da Terra ou das Jens, se tratava da própria Rosa. Como já dito, Diamante Rosa era uma criança birrenta que sempre queria que as coisas fossem do jeito dela. Por mais que as outras 3 batessem o pé e não dessem o que ela queria, isso não a impedia de continuar querendo as coisas só do jeito dela. No começo do desenho, eu sempre achei a Guerra Jen muito nobre e altruísta, mas a partir do momento que Pérola revelou que Rose só passou a lutar pelas Jens quando conheceu Garrett e sua fusão, isso apagou um pouco do brilho da coisa, já que ela virou Rose Quartz e começou essa ideia de libertar a Terra simplesmente porque ela queria. Gente, eu sei que a Terra é bonita e tal, só que a Rosa é uma alienígena. Ela achava que era mais importante lutar por um planeta aleatório do que, sei lá, pelas irmãs de raça dela. Não digo as diamantes, mas todas as demais Jens que vivem vidas obrigadas pelo Império como ela supostamente vivia. Eu não tinha pensado por esse ângulo. Não é possível que ela não soubesse da crueldade generalizada de tudo. Se não soubesse, nem teria começado a rebelião. Ao descobrir a Garnet, ela pôde unir o útil ao agradável. Ainda vou lutar por esse planeta, mas se eu lutar pela vida e a liberdade das Jens também, elas podem viver aqui e se juntar à causa para que não seja apenas eu e a Pérola que jamais conseguiríamos fazer isso tudo sozinhas. No penúltimo ponto, falemos da maternidade inexistente e egoísta da Rose. De início, já é um insulto às mães do mundo você chamar a Rose de mãe, porque ela nunca foi. Que tipo de mãe pensa em ter um filho que você vai morrer no processo e jamais conhecer a sua criança? Rose é mãe biológica, sim, só que mãe no sentido social e amável, nunca. Rose querer ter um filho só faz sentido com o assunto final desse vídeo, porque Jens não tem filhos. A raça delas não sente essa necessidade, e se ela realmente quisesse ser uma mãe, como as humanas são, adotasse um filho que ela poderia criar com o Grey, e não engravidar para ter que virar seu próprio filho e ir de arracha para cima. A coisa mais plausível e com sentido de SU é Steven não gostar da Rose, não só pelo passado problemático de Diamante Rosa, mas suas questões como filho também. Ele sempre sentiu falta de uma mãe na vida dele, porque o Greg é incrível. Mas era óbvio que isso ia acontecer se ele não tivesse mãe, que ele ia sentir falta dela. Mas ele mal conseguia fazer o papel de pai, quem dirá o papel de
pai e mãe de uma criança. E as gens não são mães de verdade. Steven as vê assim, só que do ponto de vista da Rose, essa ideia foi boçal. A Amethysta não tinha responsabilidade para cuidar de qualquer bebê ou criança, Garnet mal sabia se comunicar com pessoas, e Pérola era a única que podia realmente agir como a mãe do Steven. Mas mesmo assim, quando o Steven tá bebê, né, naquele episódio lá, que elas fazem tudo e o Greg tem que ir atrás delas, é complicado. Mas claro que Rose não considerou o quão aquilo doeria nela. O que nos leva ao quê? O quão a Rose não respeitava ninguém que amava ela, não respeitava e nem pensava em como as suas atitudes afetam as pessoas ao seu redor. Sim. Ao virar o Steven, ela abandonou o Greg, a Garnet, a Amethysta e Pérola, que estava ao lado dela desde seu nascimento 11 mil anos atrás, fazendo tudo por ela. Mas isso não pesou em nada pra ela. Um filho adotivo podia ter mudado tudo, mas claro que não daria certo. Não pelo plot da série, mas porque o próprio ato de ter o Steven foi egoísta. Enfim, o ponto mais importante da história da Rosa, que prova tudo que foi dito a vocês até agora. Mas sei lá, será que ela queria gerar criança, mas mesmo assim, você gerar sabendo que você vai morrer é complicado. E o que vem depois? Mas não, vai virar criança, mas enfim, vocês me entenderam. Diamante Rosa se odiava. Ela era o exemplo perfeito de uma pessoa altamente autodestrutiva até o dia da sua morte. Ai, mas eu acho que a Rosa... Não importa o que eu ou você pensamos, porque isso não é interpretação. É algo que a própria criadora da série falou sobre a Rose quando o desenho acabou. Quando o entrevistador do site Vulture perguntou se realmente podemos ver a Rosa como a vilã oculta da série, Rebecca sequer rebate essa afirmação, só dizendo que Rose é o exemplo perfeito de uma pessoa autodestrutiva. Rose, ou Rosa, era sua pior inimiga, lutando contra si mesma sua vida inteira. Ela se destruía o tempo todo. E o que acontece quando pessoas autodestrutivas fazem isso? Elas ferem quem está ao seu redor. Mesmo que você, entre aspas, as ame, como Pérola Rosa, Spinella, Pérola e as demais antes dela ter o Steven. A coisa mais sincera em Rose é como ela idolatrava as outras gens e humanos, porque na cabeça dela, todos eles eram melhores do que ela, absolutamente todo mundo. E isso foi uma tragédia, porque enquanto ela se aproximava de pessoas e gens melhores do que ela, a lembravam constantemente do que ela era e como isso a deixava triste. Nas palavras de Rebecca, foi uma tragédia. E não somente isso, a criadora acaba confirmando que Rose simplesmente não se amava. Ela se odiava, né? E ódio é o contrário do amor. O que levanta o questionamento filosófico do ser humano clássico. Se você não ama a si mesmo, como infernos você poderá amar outra pessoa? Pois e é. esse é o problema da Rose. Ela se odiava tanto que, no fundo, era incapaz de realmente amar qualquer pessoa. Gostava de qualquer um ou coisa que distraísse a sua mente do fato dela ser ela mesma. O que acaba anulando todos os atos altruístas dela, pois nenhum foi pra ser altruísta, e sim pra ver se ela conseguia chegar num ponto da sua vida que ela não se odiasse mais. Rebecca ainda diz com todas as letras que Rose fingia ser amorosa, caridosa e altruísta porque ela queria ser assim, e de fato, na prática, ela era. Só que na cabeça da Rosa, ela só fazia aquilo porque queria ser realmente assim. E como em altruísmo o que vale é a intenção, todas as suas intenções foram erradas. Meu Deus, mano, que vídeo pesado, cruzes. Principalmente o nascimento do Steven. É, aquele vídeo pra poder tentar amenizar as coisas que ela fez não ajuda muito não, realmente. Pois Rose só teve ele porque ela desesperadamente queria ser outra coisa, capaz de mudar e não sentir mais aquele ódio próprio de milênios. Coisa que ela só poderia fazer se virasse totalmente um outro ser, sendo este o Steven, bacana. verdadeiro motivo de Steven nascer, não para ela ser mãe ou querer criar uma nova vida, mas sim para que, através do que resta nela no Steven, pudesse sentir o que é se amar de verdade, como esse sentimento tanto é cantado na música de encerramento da série Amar Como Você. E para esse vídeo é isso, galera. Jesus amado, mano. Não vou fazer considerações finais pelo que eu disse pra vocês. Esse é um vídeo apenas de explicação, não de opinião tendenciosa. Mas se vocês realmente quiserem, semana que vem teremos o vídeo de justiça da Rose falando de tudo que ela fez de bom, como personagem realmente do ponto de vista bom, e também a minha opinião. E até o próximo vídeo. Bom, então é isso, o vídeo de hoje foi isso, espero que tenham gostado. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like pimposo, comentar os próximos vídeos que eu quero ver por aqui e compartilhar com todos os amigos, tá bom? Tchau!